Olá, queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, a gente está ao vivo. Professores da educação infantil, passando aqui para conversar um pouquinho com vocês, acerca de alguns assuntos que tomaram a mídia ontem, essa semana. A gente tem visto passear pela rede aí uma série de vídeos mostrando crianças trabalhando agora nesse período de pandemia, né? E o que nos inquieta, basicamente, não é o vídeo em si, né? É a população que comemora isso como sendo algo positivo, segundo eles, para a formação do caráter da criança. E isso parte também de parte do ponto de uma análise simplista, né, de realidade do que é a educação da criança pobre, mas parte também de um ponto X de preconceito. Porque o que é reforçado, bom dia, Zeni, o que é reforçado, inclusive pela classe mais pobre, é que a criança das classes populares necessita trabalhar para forjar caráter. A criança da classe mais pobre, se não forjar o caráter através do trabalho, da exploração da mão de obra infantil, essa criança aí se torna um ladrão, um possível ladrão, um assassino ou coisa que o valha. Né? Supostamente a classe mais pobre nasce com essa probabilidade, com essa quase inclinação ao crime. E, segundo essas pessoas, se eles trabalharem, eles não vão roubar. Né? A maldade parece que nasce com o pobre. É como se o rico não cometesse crime. É como se o rico não tivesse desvio de caráter. É como se o rico não tivesse a possibilidade de nenhum momento na vida roubar nada, nem ninguém. São as pequenas violências simbólicas que a criança vai sofrendo desde muito cedo nessa sociedade brasileira. Eu começo a olhar para esses vídeos e algumas coisas me inquietam. Né? Primeiro, eu sou transportada da década de 80, lá quando eu era criança. Ver uma criança trabalhando de engraxate para comprar o presente do pai pode dar para muitas pessoas a ideia de que essa criança, né, a criança ama o pai tanto que ela está saindo para trabalhar para comprar o presente do pai. Olha que gesto lindo, que coisa maravilhosa, né? Que coisa perfeita. Olha o que é o amor na sua plenitude. Esse é um olhar, pode ser o seu olhar, ok. Vou contar a experiência pessoal, mas não quero buscar a questão da experiência pessoal, eu quero ilustrar. E o que eu estou querendo ilustrar? Eu estou querendo ilustrar o fato de que o apelo capital, o apelo comercial, ele é tão forte que desde a mais tenra idade a criança busca meios de atender a esse apelo. É pelo capitalismo, né? É o capitalismo que imprime na criança essa ideia de que se você ama o seu pai, se você ama a sua mãe, você precisa comprar um presente para ele no dia das mães e no dia dos pais. Isso atende o interesse da empresa, o interesse do lojista, né? E acaba trazendo para a criança essa ideia de que não, se eu amo o meu pai, eu preciso me lançar a trabalho para conseguir comprar esse presente para ele, porque senão eu não amo, né? Porque na televisão tá todo mundo dando presente. Eu lembro que eu saía para trabalhar todo dia das mães, toda a época das mães. Eu não tinha pai, obviamente, meu pai não cuidou de mim, né? Mas eu tinha uma mãe. E o apelo comercial que a gente passava, o apelo da mídia era muito forte, muito mais forte do que é hoje. E eu saía, né? Todo mês de maio eu estava fazendo pequenos serviços pela vizinhança para conseguir o dinheiro para comprar o presente de minha mãe. E geralmente o presente que eu conseguia comprar para minha mãe, que era o presente de todos os anos, era uma saboneteira com um sabonete dentro. Esse era o presente que eu tinha todo dia das mães e que eu precisava, por um apelo de mídia, né, acordar minha mãe toda manhã do segundo domingo de maio com o meu presente na mão, que não tinha sequer dinheiro para embrulhar, mas eu tinha trabalhado para comprar. Então, eu aprendi não com a minha mãe, eu aprendi com a mídia que eu precisava dar esse presente para mostrar para minha mãe que eu amo ela, senão, né? Que eu a amo, né? Senão eu não a amaria
o suficientemente. Bom dia, Sandra. Aí, meus filhos nasceram e meus filhos cresceram. E eu busquei educá-los de uma forma em que o apelo da mídia não fosse tão importante para eles como foi para mim. Acontece que o apelo da mídia é fortíssimo, fortíssimo. E numa determinada manhã, eles estavam escondidinhos lá no quartinho deles, os 4, né, super cúmplices numa ação. E eu deixei lá, porque estavam brincando. Daqui a pouco eles voltam com um desenho. Eles fizeram um desenho. Eles fizeram o desenho de um celular. Isso, eles todos eram pequenos. A minha mais velha tinha uns 9 para 10 anos por aí. E eles desenharam o celular. Desenharam o celular. Mãe, é porque a gente não tem dinheiro para comprar um. Mas aí a gente desenhou o que a gente acha que a senhora gostaria de ganhar, né? Óbvio que enquanto mãe, o que é que a gente faz? A gente agradece o filho, mas não perde a oportunidade. Jamais, jamais enquanto mãe perca uma oportunidade de educar os seus filhos para ensinar para eles que o consumo, o produto não é importante. Não da forma que a mídia esclarece para eles como sendo. Sento-me com eles, agradeço, beijo, abraço e informo. Primeiro, a mamãe não tem vontade de ter um celular, né? A mamãe não quer, não tem importância para a mamãe ter um celular, né? Todo mundo quer ter, sim. Tá passando na televisão que todo mundo tem, sim. Mamãe não tem essa necessidade. Segundo, vocês não precisam, Dia das Mães, meu aniversário, dar nada para mim. Nada, não há a mínima necessidade de vocês tentarem conseguir nada para mim. Nada, nada, nada. Por quê? Porque o afeto, o amor, tá no gesto, tá no abraço, tá no carinho, tá no olhar. Tá em vocês estarem vivos, bem e perto de mim. Então, aqui na minha casa, eu procurei fazer com que o apelo comercial não tivesse tanta força como teve para mim na minha infância. Você vê uma criança se lançar à rua para conseguir materializar o amor dela em uma saboneteira. Você vê uma criança com um trequinho de engraxate na mão. Eu não consegui nem ver o vídeo. Eu vi o princípio do vídeo e a legenda emocionada das pessoas. Tem uma criança trabalhando de engraxate para poder conseguir comprar o presente Dia dos Pais. Isso não me alegrou, isso não me emocionou, isso me entristeceu profundamente. Fui transportada para a década de 80, quando eu chegava na cidade e tinha aquele monte de criança atrás de pessoas mais velhas para poder engraxar o sapato para ganhar uma moeda, né? E não era moeda, porque com a criança é assim, não é o valor do seu trabalho, é o que eu quero lhe dar, entende? Então você faz esse trabalho que um adulto faria por 20, você faz por 1, porque eu estou inclinada a lhe dar 1. Então não é uma gorjeta, vou te dar isso aqui e vou te dar aquilo ali. Essa foi a primeira situação. Essa primeira situação é que eu quero sinalizar para vocês. Que não tem nada de bonito, não tem nada de emocionante em uma criança andar por aí engraxando sapato de estranho. Não tem. Que não tem nada de especial em uma criança sentir a necessidade de atender um apelo comercial para comprar um presente. Para mim, não vale de nada. Se essa criança entende que o amor dela, basicamente, o afeto dela e a presença dela são suficientes para suprir, né, os anseios do pai enquanto ser humano, né, do que é que eu preciso na minha vida. Eu preciso de um celular, de uma TV nova, eu preciso de um terno, eu preciso de um perfume. Não, eu preciso de você na minha vida. Ponto. Toda criança deveria entender que o que o pai e a mãe mais quer e mais precisa, o que é mais importante, o que é mais especial na vida dele, é o afeto, o amor, o carinho, o abraço que você ganha do filho todos os dias. Eu poderia não trabalhar no mês de maio para conseguir comprar um sabonete e uma saboneteira, e para comprar um sabonete e uma saboneteira era uma romaria de muito trabalho, e poderia simplesmente acordar minha mãe no segundo domingo de maio com um beijo. E isso deveria ser algo, né, que deixasse a minha mãe satisfeita.
Eu tenho certeza que deixaria. Assim como um beijo, um abraço, um eu te amo, para mim já são suficientes. E se um filho meu esquece o dia do meu aniversário, não há o menor problema. Não tem. Não, dia das Mães aqui ninguém nem. Ah, o dia das Mães. Minha mãe se preocupa muito. É dia das Mães. Eu não. Meu dia é todos os dias. O dia de receber afeto do meu filho é todo dia. O dia de receber amor do meu filho é todo dia. E mais, se meu filho me obedece, me respeita, isso é muito mais do que eu pediria na vida. O respeito, o afeto, o amor e a disponibilidade dos meus filhos conversarem comigo. Isso já tá bom demais. Todos os dias a gente se acabar de dar risada, brincar, rir, isso já é muito melhor do que qualquer coisa. Então, uma criança que se lança na rua para conseguir comprar um presente para um pai, é uma criança que precisa ser orientada, que ele, por si só, ele já é um presente. E ele é suficiente. E a presença dele é muito mais importante do que qualquer coisa. Não tem beleza nenhuma em você ver cenas da década de 80 se repetindo hoje. Ponto. A gente trazia essa não é análise. Há uns 2 meses atrás a gente fez um pequeno artigo falando sobre a crescente do retorno do trabalho infantil na sociedade. É crescente, é real e está aí. O trabalho infantil retornou e retornou com força máxima. A exploração da mão de obra infantil retornou e retornou com força máxima. Por quê? As famílias estão necessitando complementar renda, ok? Vamos ao segundo caso. O segundo caso mostra 2 crianças vendendo salgados para a mãe dela ou para o pai dela, ok. Aqui eu não quero trazer uma crítica à mãe e o pai da criança, de forma nenhuma. E aqui eu quero reforçar para os colegas que costumam ficar enraivecidos, com raivinha, né? Porque na minha época eu trabalhei e não morri. Aqui a gente não está falando de você e não está falando de mim. Aqui a gente está falando de infância, está falando de respeito, está falando de criança, está falando de estatuto, está falando de lei. É disso que nós estamos falando, né? Ah, porque eu trabalhei desde os 5 anos de idade. Que pena que você teve que trabalhar. Que pena. E deveria ser assim. Uns trabalham e romantizam o trabalho infantil. Outros trabalham e criam consciência de que se eu preciso que o meu filho, que a minha filha pequena, deixe de estudar para sair para a rua num período de pandemia para trabalhar, para complementar a renda para minha casa, eu estou colocando a vida do meu filho em risco porque eu preciso pagar o aluguel. Isso não tem nada de bonito, não tem nada de lindo, não tem nada de legal, não tem nada de emocionante. Isso tem uma família necessitando com loucura de dinheiro para poder alimentar os filhos, para poder pagar aluguel, para poder pagar luz, para poder sobreviver. E se você tem uma família que para sobreviver coloca uma máscara no filho e diz para ele, no meio de uma pandemia, né, uma doença que tem matado quase 100 mil pessoas no Brasil, e diz assim, vai para a rua para ter contato com gente que você não conhece, para pegar dinheiro contaminado, possivelmente contaminado, tendo uma autonomia de estar limpando a mão a cada 5 segundos, o que não acontece. Cuidando para não colocar a mão na máscara depois de pegar em dinheiro contaminado, o que não acontece. Uma pessoa que consegue olhar para isso e achar bonitinho, porque essa criança vai crescer e não vai se tornar ladrão. Essa criança vai... Eu vejo crianças em vídeos sendo gravadas extremamente constrangidas. Elas não estão constrangidas porque elas estão trabalhando em si, porque elas têm preguiça e tudo mais. Elas estão constrangidas porque as pessoas estão fazendo espetáculo daquilo que elas não deveriam estar fazendo nesse momento. Ela está passando por dificuldades financeiras e é isso que lança elas na rua. A crescente das pessoas é uma só. Se não trabalhar, filho de pobre tem que trabalhar, senão vira ladrão. É a máxima que a gente escuta de pessoas que foram pobres, que trabalharam, que nem os condenados, que passaram pela exploração da mão de obra infantil e hoje acreditam que todo mundo deveria passar para forjar caráter. Não é trabalho que forja caráter de nenhum cidadão. E se a gente sustenta que pobre, para não virar ladrão, tem que trabalhar, a gente reforça que rico não é ladrão nunca.
Rico não rouba nunca. Filho de rico nunca tem desvio de caráter. Então, supostamente, é o pobre que tem inclinação à maldade. E isso é preconceito puro, preconceito com você que é pobre, comigo que é pobre, né? A gente traz muito essa questão pessoal. Trabalhei e não morri. Em que condições você trabalhou? Como você trabalhou? Com quais pessoas você teve contato? A sua realidade de trabalho não é a realidade de trabalho do outro. Tá bem? Você não passou por nenhuma situação de constrangimento? Ok, que bom para você. Muitas crianças passaram e passam porque elas são pequenas, são vulneráveis, elas não entendem as condições em que elas estão sendo assediadas. E, ok, se para você tá tudo bem isso, é uma questão sua, uma questão que é só para você. Então, a sua realidade de trabalho na infância não é a minha realidade de trabalho na infância nem do outro. Uma coisa, reforçando, é uma criança que ajuda a mamãe a fazer o salgado em casa. Ela está aprendendo. A condição é de aprendiz, né? O ECA, ele reforça que na condição de aprendiz pode-se trabalhar. A criança varrer a casa, né? A criança lavar o prato, né? A criança passar um pano numa casa, arrumar a cama dela. Isso não é trabalho infantil, no sentido de um trabalho remunerado, né, de algo que coloca a criança em vulnerabilidade, que coloque a criança em perigo. Não é isso. Isso é educação doméstica, é educação para o lar. É eu ensinando meu filho que ele vive nessa casa, né, e que ele, dentro dessa casa, tem obrigações a fazer. Se você ajudou sua mãe em casa, se você lavou um prato, né, isso não é trabalho infantil. Então, para de acreditar, quando a gente está falando de trabalho infantil, está falando disso. Trabalho infantil é aquilo que você sai para ser remunerado, para chegar em casa para poder complementar a renda. Criança não tem que trabalhar para complementar a renda de lá. Criança não tem que trabalhar para poder conseguir pagar o aluguel. Isso é obrigação e implicações dos pais e não das crianças. E é preciso que a gente entenda isso. Se um pai e uma mãe necessita desesperadamente que uma criança trabalhe por ele, aí a gente tem um problema muito sério. Tem um documentário chamado A Invenção da Infância, acho que é isso, A Invenção da Infância, se não me engano. Né? E tem uma fala de uma criança, né, que trabalha desde muito pequena, acredito que tem uns 9, 10 anos de idade, e a criança diz assim, é bom a família que tem mais filho. Por que é bom a família que tem mais filho? Porque quem tem mais filho consegue ser mais ajudado. Então, o pensamento da criança era esse, né? Na minha casa, se tiver 20 crianças, tem 20 crianças para trabalhar, para ajudar o meu pai e para ajudar a minha mãe. Quando, na realidade, ele não entende que se tem 20 crianças, tem 20 bocas para ser alimentadas. Ele não entende que aquilo que está sendo feito com ele não é para ser feito, né? Então, não é o trabalho infantil que foge o caráter do filho do pobre, é a educação. É a educação que mostra para ele que se há uma necessidade, né, de que o filho do pobre precise complementar a renda familiar, porque a família, para que a família não passe fome, existe um problema muito sério de injustiça social. E isso está extremamente errado. Extremamente errado. Né? Quem acha que, mas o filho do rico não. A gente teve uma situação acontecendo ontem aí, num condomínio rico, né? Onde um moço branco estava humilhando um motoboy. Né? O menino trabalhando e ele humilhando um motoboy, né? Porque você quer ter a minha cor, né? Você quer ser o que eu sou, você quer morar onde eu moro. E o menino faz uma pergunta assim meio taxativa para ele. Você tem porque você trabalhou, você tem porque o seu pai lhe deu, né? E isso mostra muito pra gente. O caráter, ele não é forjado porque a pessoa trabalhou. Esse menino mais pobre, ele não é mais educado porque ele trabalhou. Não, é porque a educação familiar dele é uma educação honrosa. A mãe dele o educou para que ele soubesse respeitar as outras pessoas. E não é porque ele é pobre, né? Ou não é porque o outro é rico. Todo filho de rico é assim, desse jeito? É racista? Trata as pessoas mal? Não. Mas existem aqueles que o são. Todo filho de pobre que trabalhou na infância, que foi explorado na infância, tem bom caráter? Não. Mas há os que o são. Porque não se parte apenas do ponto de a criança descobrir qual o valor do trabalho. A criança pode descobrir qual o valor do trabalho através do trabalho da mãe dele, através do trabalho do pai dele.
através das ações dele dentro de casa para poder ajudar uma mãe dentro de casa, na situação de lá, para que a mãe, quando chega em casa, não tenha que arrumar o quarto dele, porque o filhinho da mamãe arruma o quarto dele. Uma coisa é o meu filho ter a obrigação de limpar o banheiro, de lavar o prato, de fazer o café, de botar um arroz no fogo, de varrer uma casa. Outra coisa completamente diferente é, no meio de uma pandemia, uma criança está tendo contato com pessoas na rua, quando ela não está podendo ir para a escola. E a população está olhando isso, não vou comprar aqui R$ 25 dele, porque amanhã ele volta, né? Nossa, é extraordinário essa criança trabalhando. Que lindo, que coisa honrosa é uma criança no meio de uma pandemia correndo o risco de morte. Que lindo, né? E a população, nossa, eu estou emocionada que estou chorando, né? Eu choro de tristeza, não choro de emoção não, porque quando eu vejo uma criança, a gente que luta tanto para que as escolas não abram, quando eu vejo uma criança na rua, pegando em dinheiro de estranho, que já andou na mão de milhares de outros estranhos, eu só consigo ter uma tristeza profunda e um medo sem tamanho. Eu temo pela vida dessas crianças. Deixa eu ver os comentários das colegas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom dia, meninas. Bom dia. Alzeni, eu concordo plenamente com você. Gia, assistiu o vídeo, no vídeo do qual você se refere, só em pensar naquela criança lançada à rua em busca do trabalho, vulneráveis à violência, é inadmissível. Eu não consigo entender como é que as pessoas, né, falam em proteção da criança, em proteção da infância, né, e ficam vistoriando, né, os cidadãos, os ditos, os que se auto-intitulam cidadão de bem, né, que é aqueles que dizem que ser de bem é só ser como eles, o resto é tudo cidadão ruim. As pessoas que se auto-intitulam cidadão de bem, eles vistoriam cada literatura, cada linha que está dentro do livro, cada desenho, cada filme que a criança vê, né? No entendimento deles para proteger a infância. Aí no momento que uma criança está na rua, numa situação de vulnerabilidade, entrando em contato com pessoas que você não sabe quem é como se lá do lado de fora só tivesse gente boa, só tivesse gente legalzinha. Então eles ficam aplaudindo, eles ficam achando bonito, né? É de uma tristeza sem tamanho que a gente ainda vive um preconceito sem medida. Aí tem gente que diz assim, mas eu estou falando, né, cada um sabe de si. A gente não está falando da gente, basicamente, nós estamos falando de infância. Não é eu saber de mim, você saber de você. Você gostou de trabalhar quando era criança? Você realmente trabalhou ou você ajudou em casa? O que é que você entende como trabalho infantil? Como é que foi a sua infância? Como é que seus pais te tratavam? Você trabalhava porque você estava tentando ajudar o seu pai e sua mãe, você era tratado com dignidade em casa? Ou você recebia um saco de bala e era mandado para a rua para voltar com aquele saco vazio, porque senão você apanhava? Então, tem situações e situações. Criança não precisa trabalhar fora de casa, não precisa ter trabalho remunerado para poder se tornar um cidadão de bem. Não, de forma nenhuma. Ele precisa de educação, precisa de estudo, precisa de escola, precisa de consciência de classe. Precisa ter consciência de que se ele tem que trabalhar, não existe justiça social. E se não existe justiça social, aí está algo pelo qual ele deve lutar, pelo qual ela deve lutar. Não é nada bonito o filho do rico, nesse momento, dentro de casa, protegido, e aí uma colega falava assim, mas filho de rico não se diverte. Eu não sei de onde é que as pessoas tiram isso da cabeça. Vê uma pessoa abastada, uma só, e diz assim, filho do rico não se diverte. Filho de quem tem dinheiro não se diverte. Eu brinquei na casa de gente abastada. Eu brinquei na casa de amigas que tinham todos os brinquedos possíveis que vocês possam imaginar. O pai viajava, trazia brinquedos e mais brinquedos. O trenzinho que eles tinham naquela época, que era coisa de gente muito rica, riquíssima. O trenzinho do irmão dela servia para colocar as bonecas, aquelas bonecas chuquinhas, caríssimas que ela tinha, muito mais do que uma. Eu me diverti com ela durante praticamente a minha infância inteira na casa dela, usando os brinquedos dela, as bonecas dela, fazendo quase que diariamente aniversário para a boneca com bolo. A gente se divertia na área ampla da casa dela, correndo, brincando o tempo inteiro. Porque filho de rico não se diverte, isso é balela, isso é conversa fiada. Toda criança deveria se divertir. Porque o filho do pobre se suja.
a menina tinha muito dinheiro, se sujava, igualmente eu me sujava. Não tem essa de que, em nome de eu reforçar uma fala de que a gente trabalha, mas a gente é feliz, a gente dizer, não, é porque o filho do rico não tem o que a gente tem. Balela, conversa fiada. Se você encontrou o filho de uma pessoa rica que não se suja porque a mãe não deixa, pode ter certeza absoluta que você encontrou uma criança pobre que a mãe não deixa se sujar. Isso não tem nada a ver com ele ser rico ou ele ser pobre, tem que ver com a educação que os pais dão para ele. Então, se você trabalhou na casa de uma pessoa rica, desculpa, e nessa casa a criança não vivenciava da maneira que você vivenciou, né, isso não tem nada a ver com o fato dessa criança ser rica, tem que ver com o fato de como o pai e a mãe entendem que é educar e que é importante para a criança na infância. Então a gente vai observando, né, um retorno gradativo de um passado que é assombroso e dolorido para nós. E isso não é legal, isso não é bonito, e isso não é interessante. Isso é muito ruim, isso é extremamente ruim. Ver criança trabalhando para poder complementar a renda é muito ruim. Isso demonstra, basicamente, isso explicita a desigualdade social. Isso explicita o aumento da desigualdade social. Isso explicita, basicamente, a condição em que o Brasil se encontra. E isso não é algo que nasceu agora, nem que tenha nascido agora na pandemia. Essa crescente por pessoas saindo entrando na informalidade, pegando as suas bicicletas e as suas motos para se tornarem motoboys, por exemplo, para poder trabalhar em aplicativo de entrega de comida e tudo mais, a crescente dessas pessoas, que é chamado por essa classe, né, que se diz cidadão de bem, de empreendedor, aí isso é empreendedorismo. Não, isso não é empreendedorismo. Isso é fruto da flexibilização das leis de trabalho. A reforma trabalhista levou essas pessoas à condição em que elas estão. Elas não estão empreendendo, elas estão tentando sobreviver. Elas estão tentando ganhar vida, elas estão tentando não morrer de fome. Isso não tem nada de empreendedor. Falar de empreendedorismo e vem me falar do absurdo da palavra meritocracia. Se você quiser, você chega onde você quiser. Aí o filho do rico tá lá bonitinho, né, tendo as aulas remotas dele, tendo o reforço que ele precisa, tendo um professor particular para poder atender as necessidades dele, tendo alimentação garantida, tendo de um tudo para poder ficar tranquilo e estudar. O filho do pobre está ajudando a mãe a fazer coxinha, está saindo para vender a coxinha e o salgado, está saindo para engraxar sapato, porque a sociedade diz para ele que o pai precisa de um presente, que não é suficiente ele, que ele tem que dar um presente para o pai dele para poder ele ser um bom filho, né? Para eles. A criança, ela aprende em sociedade, né? Ela aprende na escola, ela aprende com o pai e com a mãe, ela aprende com os coleguinhas e ela aprende com a mídia. Se eu não reforço para o meu filho que o consumo não é tão importante nessa sociedade, no sentido de eu ter que presentear você para gostar de você, essa criança cresce acreditando que a coisa, né, a materialização do meu amor vem através do objeto, vem através da coisa. A escola reforça isso constantemente quando vem materializando também, né, o afeto e o amor através de algo material, algo palpável. Eu vou te dar algo que você possa tocar. E no momento que você tem esse algo que você possa tocar, você vai sentir que sua professora te ama. E muitas vezes a gente deixa de privilegiar vivências que seriam significativas, né? E você gasta aí R$300 para comprar lembrancinhas para o seu aluno que vão ficar dentro de uma gaveta. Com R$300 você alugaria tranquilamente, creio, dependendo do lugar que você está, pelo menos por aqui, uma piscina de bolinha para colocar na escola para eles se divertirem, ou qualquer outro brinquedo, um pula-pula, uma caminha elástica, que desse para ele se divertir, ter vivências e memórias e alegrias. Se você realmente quiser gastar dinheiro para fazer alegria de criança, né, que não seja reforçando valores, né, capitalistas, valores em relação a que eles devem consumir. O apelo da mídia já é muito forte para que a escola reforce. Você acha que todo mundo, né, no trabalho infantil, na exploração do trabalho infantil, não passou por situações doloridas, né, que impregnaram na alma deles de sofrimento até hoje, com problemas emocionais, com problemas psicológicos? Você está redondamente enganado. E é por isso que a gente não pode partir
do eu e prosseguir apenas no eu. É a minha experiência pessoal, é a forma como eu enxerguei isso aqui e ponto. Se eu não tinha acesso à informação, eu não tenho como saber como é que se dava isso tudo. Hoje eu tenho o olhar da criança. Então, quando vocês partirem para observar esses vídeos, antes de vocês marejarem o olho e os olhos de vocês encherem de lágrimas de alegria emocionada porque tem uma criança em situação de vulnerabilidade no meio de uma pandemia, correndo risco de morte para conseguir complementar a renda da família, antes dos seus olhos marejarem para que você possa ver melhor, olhe com um pouco mais de criticidade e um pouco menos de emoção simplista. Então, o que é que você faz? Esfrega bem o olho para poder não ficar nenhuma lágrima, observe a criança. Veja o olhar da criança. Em vez de analisar todo o contexto que essa criança está vendendo e a fala do adulto que está dizendo, nossa, isso daqui vai ser isso aqui vai ser aquilo ali, aquilo outro e tudo mais e tudo mais. Eu não estou dizendo para vocês, não compre da criança que está fazendo isso, não faça isso, não fala, eu estou falando para vocês. Observem o contexto geral, os porquês dessas crianças estarem nessa situação. E em lugar de vocês acharem super bonito, ficarem gravando para colocar na rede social, que lindo que é o retorno do trabalho infantil no Brasil, aí vocês começam a analisar o olhar dessa criança. Observe o olhar da criança, observe a postura corporal da criança. Vocês trabalham com criança, vocês trabalham com infância, vocês sabem muito bem o que é uma linguagem corporal de uma criança feliz, de uma criança contente. E o que é a postura corporal de uma criança constrangida, de uma criança triste, de uma criança que está se sentindo exausta na primeira infância ou na segunda. Analisem, observem o olhar da criança. Eu acho que o adulto parou no tempo, nunca olhou para a criança. A sociedade brasileira trata a criança como se fosse adulto pequeno. A sociedade brasileira trata as crianças pobres como se fossem lixo, me desculpem a palavra, mas é assim que a sociedade brasileira trata a criança pobre. A criança pobre, ela sofre discriminação desde muito cedo. E, infelizmente, dentro da escola, ela também sofre por discriminação. E uma prova disso é você ter tantas pessoas na nossa classe que reforçam que a criança do Bolsa Família não quer nada. Como se fosse uma questão da criança. A criança é porque a criança é pobre, é porque a criança é do Bolsa Família, é porque a criança é filho de pobre. Não. Porque você pode ser filho de pobre e a sua mãe e o seu pai ter consciência de que você precisa estudar. E reforçar isso para você. E você pode ser filho de pobre e ter um pai e uma mãe que não se importa tanto e não entende o valor da instrução, entende o valor do trabalho, porque é o que coloca a comida na mesa, né? Então o valor do trabalho ele já entende, porque se você não trabalha, você não come. Clóvis de Barros falava numa live anteontem com o Karnal, né? Que ele faz parte do grupo, desse grupo seleto que se não trabalhar não come. Eu me sinto no mesmo caminho, se não trabalhar não come. Então, o pai e a mãe das camadas mais populares, eles entendem que se não trabalharem, eles não vão comer. Ponto. Então, o valor do trabalho está ali. A escola, ela traz a questão do valor da educação. A educação vai levar você a um outro patamar. A educação vai transformar você. É a educação que faz com que você não queira e não ache na criminalidade uma perspectiva de vida. É a educação. Tão somente a educação. Não tem nada a ver com o trabalho. Não é o trabalho que faz com que você olhe e veja que o crime, ele pode até... A pessoa diz assim, o crime não compensa. Não, compensa sim, compensa bastante. Tanto o crime compensa que a gente tem dentro de setores públicos, pessoas que vivem mamando nas tetas do governo há anos. Pessoas abastadas, ricas, de colarinho branco, com malas e malas de dinheiro, que sempre foram ricas e abastadas, que roubam da população, que retiram dinheiro da saúde e da educação, e o povo vê esses criminosos como um criminoso classe A. É o criminoso branco, rico, de colarinho branco, né? Não trabalhou na infância, foi por isso que se tornou ladrão? Não, porque tem má índole, porque não foi educado da maneira correta, né? Porque aprendeu que pode roubar do público, porque o público é dele. Quando o público, a coisa pública se refere ao que é de todos nós, e não apenas dele. E a população me tem a indecência, e parte da população, obviamente, me tem a indecência de dizer que o filho do pobre vira ladrão. Filho do pobre vira ladrão
mas o filho do rico não. O filho do pobre, se não trabalhar, vira ladrão. O filho do rico, se não trabalhar, não vira ladrão, não. Quer dizer, a dignidade, ela deve ser entregue apenas às famílias mais abastadas, às crianças de famílias mais abastadas. E a criança pobre não precisa de dignidade para viver. Porque se ela tiver dignidade, ela se torna bandido. Entende o ponto do preconceito que a gente fala? O preconceito é isso. É você acreditar que porque a criança é pobre, ela vai se tornar um marginal se ela não trabalha. Se ela não é explorada. Como se isso fosse algo inato do pobre. Estamos inclinados a nos tornarmos ladrões. Trabalhei na infância, trabalhei muito. Trabalhei fora de casa. Limpei mesa, limpei chão, limpei vômito, limpei banheiro. Trabalhei em bar. Servi mesa, servi muita mesa, fiz muita farofa, cortei muita cebola. Tudo isso para conseguir o quê? Comprar o meu livro. Comprar a apostila da escola. Me manter. Todo final de semana, sábado e domingo, eu estava desde as 8 da manhã num bar esperando para servir mesas. Desde muito cedo. 10, 11 anos de idade, estava eu lá, fazendo o trabalho. Era bom? Não. Porque enquanto eu estava trabalhando, os meus colegas já tinham livro. Os pais dos meus colegas já tinham dinheiro para comprar a apostila. Enquanto eu estava trabalhando, durante a semana, vendendo roupa para as minhas vizinhas, vendendo roupa, vendendo sapato, eu estava trabalhando para conseguir comprar o sapato, porque o meu estava furado no pé, já tinha sido de 3 pessoas. Mas a minha colega já tinha o sapato dela, não tinha que se preocupar com isso. Então eu tinha que conciliar a rotina de trabalho, né, com a rotina de estudo. E eu fiz isso. Fiz, mas não romantizo isso. Isso não é bonito, isso não é bom. Então, eu acho muito mais complicado uma criança que tem que dar conta de ter o que comer. Porque hoje você tem material escolar e, graças a Deus, na minha época a gente não tinha que comprar tudo. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Pelo amor de Deus, não romantizem o trabalho infantil. Tempos de pandemia não é tempo de criança estar na rua vendendo nada, entrando em contato com dinheiro contaminado. Uma criança que precisa, que acha que precisa imprimir o amor dela em um objeto, sendo engraxate para poder trazer alguma coisa para o pai, para mostrar o amor dele. É uma criança que precisa ser educada no sentido de entender que o amor não precisa ser colocado num objeto, mas que ele já é um presente para a criança. O contexto de educação dessa criança está muito capitalista, e o fato dele estar de engraxate na rua, numa situação de vulnerabilidade, limpando o pé de pessoas estranhas que você não sabe quem é, não sabe o que faz, é extremamente preocupante, como é preocupante para qualquer criança que está na rua vendendo qualquer coisa. O tipo de situação que elas podem viver pode ser algo extremamente sério e extremamente dolorido. Então, vamos pensar de forma menos romântica nisso, né? A gente deve se alegrar e se emocionar com criança brincando, com criança sorrindo, com criança feliz, com criança subindo em árvore, com criança pulando em poça de lama, né? Com criança vivenciando, experienciando, né? A gente tem que se alegrar com criança tendo a possibilidade de fazer uma aula de balé, de aprender a dançar, de aprender a tocar um instrumento. A gente deve se emocionar com essas coisas. É de você ver criança tendo a oportunidade, né, de praticar um esporte, de aprender com pessoas diferentes. A gente tem que se alegrar com isso. Você se alegrar com criança vendendo salgado na rua, com a vida em risco nesse momento, ou engraxando sapato de estranho, sinceramente, e achar que isso é forjar caráter, porque o filho do pobre só forja caráter se estiver sendo explorado, se estiver trabalhando. É muito estranho esse olhar para a infância. Infância precisa de respeito, criança precisa brincar, precisa experienciar, viver, né? Ficar em casa, cuidar da casa junto com a mãe e com o pai, aprender o valor do trabalho através do trabalho do pai e da mãe, e não na rua, sozinho, fazendo coisas que adultos deveriam fazer. Criança não é adulto em miniatura. Bye, bye.